Como eu já comentei com vocês, nós temos hoje um número cada vez maior de pessoas que está sentindo a sua vida muito complicada e tem buscado uma vida mais simples, mais bem direcionada. Se a gente for fazer hoje uma pesquisa num site de compras sobre a palavra simplifique ou descomplique, olha a quantidade de livros que nós encontramos numa pesquisa rápida sobre esse tema. Vida simples, descomplique a sua mente, descomplique as suas relações, o poder da simplicidade, a riqueza da vida simples e muito mais. Aqui só alguns, para vocês verem como esse tema está ganhando força. Por que muitas vezes nós sentimos a nossa vida complicada? O sentimento de uma vida complicada vem quando a gente tem tantas demandas para lidar, que a gente começa a perceber que começa a faltar tempo para o essencial. Já sentiu isso? Você tem tanta coisa para ver, e quando você vai ver, você não conseguiu tirar o tempo que você gostaria com a sua família, você não conseguiu cuidar da sua saúde física, você não conseguiu cuidar, de repente, até mesmo da sua vida com Deus. Tanta coisa, e a gente começa pensando assim, nossa, a vida parece tão complicada, como eu gostaria de uma vida mais simples. Essa série de mensagens, ela é justamente para isso, descomplicar a nossa vida, reorganizar a nossa vida para que ela se torne mais simples e bem direcionada. 2 semanas atrás, o nosso tema foi Descomplique sua agenda. E a gente falou sobre gestão de tempo, foi muito bom. Semana passada, nós falamos sobre descomplique seus relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos se tornam bem complicados, e a gente viu formas simples de descomplicá-los. Essas 2 mensagens, para quem não estava, está salva no nosso YouTube, nas nossas plataformas sociais, você pode dar uma olhada lá, tá bom? Hoje, temos um grande tema. Descomplique suas crises. Pessoal, para a gente começar, o que é uma crise? Desde que eu me lembro, a gente começa um ano dizendo assim, este é um ano de crise, né? Estamos vivendo uma época de crise. Interessante que todo ano é ano de crise. O que realmente é uma crise? Uma definição que uma vez eu li, guardei, nunca mais esqueci, que eu queria compartilhar com vocês, é de um livro chamado Crises e Perdas na Família, do Jorge Maldonado. Ele coloca num gráfico que é uma crise, eu gosto muito de gráfico. Ele diz assim, ó, imagina o seguinte, acompanha comigo aqui o gráfico. Sua vida está indo normal, dia a dia, trabalho, família, tá bom? Vida normal. De repente, acontece um problema, uma tragédia, uma perda, uma reviravolta. E aí, vem aquele sentimento de angústia, de frustração, de tristeza, de preocupação, e aí as coisas começam a descer, tá bom? O que a gente faz numa situação dessa? Vamos resolver, né? Vamos resolver. Então vamos dizer que o meu problema é com um filho, passando por uma fase complicada, adolescência, não sei o que fazer. O que eu faço? Vou conversar com ele. Ou vamos dizer que a minha situação é no casamento. Vou conversar com a minha esposa, com o meu marido, somos grandinhos, vamos nos entender. Ou de repente é de ordem financeira, vou colocar minhas contas no papel, fazer um Excel, vou ver o que dá para fazer, a gente tenta resolver. Agora suponha que a situação não resolveu. O gráfico continuou descendo. A ansiedade, a preocupação, o problema não melhorou, ele, pelo contrário, ele se tornou mais grave. O que normalmente a gente faz? A gente começa a usar os nossos recursos de emergência, as cartas na manga. Não deu certo conversar com o meu filho. O que eu faço? Vou para um psicólogo, por exemplo. Não deu certo conversar com meu marido, com minha esposa, vou marcar uma terapia de casal. É aquele recurso de emergência. Não deu certo acertar minhas contas, vou conversar com um especialista. Vou ver um livro sobre isso, alguma coisa assim. É isso que a gente faz, não é? Suponha que a situação ainda não resolveu. Você ainda não conseguiu reverter, pelo contrário, ela continua piorando. Isso é uma crise. Isso é uma crise. Jorge Maldonado fala assim, ó, crises são momentos que nos abalam profundamente e parecem sem solução. É quando a gente bate na mesa e diz assim, não sei mais o que fazer. Isso é uma crise. Mas olha só, a definição dele continua. Ele diz o seguinte, mas
que quando superados, podem trazer crescimento. Aqui tem um detalhe importante das crises. Em algum momento, a gente começa a sair dela. Crises não duram para sempre. Tempestades não duram para sempre. Em algum momento a gente consegue fazer essa volta que a gente chama de recuperação e as coisas começam a melhorar de novo. Até que chegam naquele ponto ali de equilíbrio precário, onde a gente olha para trás e diz assim, não está tão bom quanto já foi, mas já está melhor. Sabe como é que é isso? Equilíbrio precário. Mas imagine que as coisas continuam melhorando e chega aquele ponto que a gente pensa assim, agora está mais ou menos que nem antes. As coisas estão bem alinhadas. Mas não termina aqui. Muitas vezes, o gráfico continua seguindo e as crises geram crescimento. Quantas vezes eu já vi maridos e esposas que saíram de uma crise conjugal dizendo, nosso casamento nunca esteve tão bom. Quantas vezes eu já vi pais e filhos saindo de uma crise dizendo, nunca estive tão conectado com meu filho. Quantas vezes, isso você provavelmente vai ter algum exemplo na sua mente, nós vemos pessoas que saem de crises profissionais e passada a crise, sua carreira está melhor do que quando começou. Crises nos abalam profundamente e parecem momentos sem solução, mas, se bem aproveitadas, elas podem gerar crescimento. Por isso, a pergunta de hoje é a seguinte: como descomplicar nossas crises para crescermos com elas? Para crescermos com elas. Não são todas as crises que nos fazem crescer, a gente precisa aprender a aproveitá-las bem. Como a gente faz isso? Nós vamos responder essa pergunta através de um trecho da Bíblia, que foi escrito por um homem chamado Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, você encontra o seguinte: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Rapidinho, deixa eu dizer para vocês, quem foi esse Tiago que escreveu a carta? Nós sabemos hoje com bastante segurança, e já é um consenso em quem estuda a Bíblia, de que o autor aqui que está se apresentando, o Tiago, é irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. A Bíblia fala e cita por nome 4 irmãos de sangue de Jesus. Tiago é um deles. Nós sabemos que Tiago, apesar de ser irmão de Jesus, não se tornou discípulo dele. Mas depois que Jesus ressuscita, ele tira um tempo especial para falar com Tiago, de acordo com 1 Coríntios 15. E ali, Tiago se torna um seguidor de Jesus. E logo se torna um dos maiores líderes da igreja do século I. Um dos maiores líderes. Só que a igreja cristã do século I, ela está passando por uma grave perseguição. Muitas pessoas estão saindo, estão se mudando, porque o Império Romano persegue os cristãos de forma aberta. E o Tiago escreve essa carta para eles, conforme a gente leu agora. Ou seja, essa carta, ela foi escrita para pessoas que estavam passando por crises. E esse é o primeiro assunto que ele aborda, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Só para você entender, o acento aqui é provação. Há uma pequena diferença de tentação e provação. Tentação é o desejo que nós temos no nosso coração de fazer uma coisa errada. Tentação. Provação é quando a gente passa por um momento difícil que pode nos abalar emocionalmente e inclusive abalar a nossa fé. Essa é a ideia de provação. A palavra grega é peirasmos. Então, nada mais, nada menos é do que uma crise. E o Tiago, ele fala ali qualquer tipo de provação. O que ele está querendo dizer? O princípio que ele explica aqui vale para qualquer tipo de crise. É um princípio que a gente pode usar numa crise espiritual como eles estavam vivendo, numa crise
familiar, numa crise de trabalho ou qualquer tipo de crise, esse princípio aqui vale. Estamos sintonizados? Mas quais são os princípios, Jorge? Olha só. Ele começa dizendo: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, crise, problema. Considerem motivo de alegria. Pessoal, primeira coisa, o primeiro princípio que a gente extrai aqui. Tiago nos ensina a encararmos as nossas crises de forma positiva. Considerem motivo de alegria. Não é uma coisa automática. Automaticamente a gente vê o problema, mas ele usa aqui a palavra considerem. Existe aqui uma tensão intencional de nós enxergarmos a crise de uma forma positiva. Olha só, o autor e escritor Henry Nouwen, ele fala o seguinte, e vai bem na direção do que o Tiago aqui mostra. Pode parecer estranho dizer que a alegria é resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias da nossa vida, quanto à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas interiores, escolhas de coração. Quem de vocês conhece uma pessoa amarga, azeda? Quem de vocês? Eu conheço. Todo mundo conhece? Pessoas difíceis de lidar, pessoas que quando a gente vai conversar, a gente vai pisando em ovos. Você sabe como é que é? Aquela pessoa que quando a gente fica um tempo conversando, a gente sai até cansado, meio pesado assim. Conhece? Não precisa citar nomes, conhece? Conhece. Agora, todo mundo aqui também conhece aquela pessoa boa da gente conviver, não é? Aquela pessoa que é legal estar junto, que a gente tem alegria de passar o dia de folga, de tirar férias, se for o caso. A gente tem alegria de pedir conselho, uma pessoa que não ficou amargurada com o tempo, uma pessoa que se tornou sábia com o tempo. Certo? Todo mundo conhece esse tipo de pessoa? Sim? Sim? Sim. Ok, muito bem. A gente muitas vezes pode acreditar que a pessoa amargurada teve uma vida mais difícil. Mas o que o Henry Nouwen está dizendo é que na maioria das vezes não. A pessoa amargurada se tornou amargurada porque ela fez escolhas interiores diferentes. Ela enfrentou as crises de uma forma diferente. A pessoa que se tornou sábia, ela enfrentou as crises fazendo outras escolhas interiores. Essa é a ideia. A forma como nós encaramos uma crise faz toda a diferença. Podemos passar pelo mesmíssimo problema, mas se nós encararmos ele de um jeito ruim, a gente não vai crescer com isso, a gente vai amargurar com isso, ok? E o que o Tiago está dizendo aqui, é para nós termos uma atitude positiva diante das crises, mas por favor, não entenda mal. A gente vive numa época onde está muito forte essa questão da lei da atração, sabe? A gente vai pensar coisa boa, a gente vai atrair coisa boa. A gente vai pensar coisa ruim, a gente vai atrair coisa ruim. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia em Eclesiastes vai dizer que nossa vida ela é composta de dias bons e de dias ruins. Pensando ou não nos dias ruins, eles vão vir. Eles fazem parte da vida. Mas quando eles chegarem, nós podemos encará-los de forma positiva. Essa é a ideia. Mas também não é um pensamento positivo do tipo assim, ó, vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar tudo tranquilo. Eu sei que eu consigo. Não. Isso é muito mais autoajuda do que espiritualidade. A autoajuda olha para nós mesmos. A espiritualidade olha para Deus. Considerem motivo de alegria, é muito mais alicerçado na confiança que nós temos em Deus. É coisa do tipo assim, estamos passando por um momento difícil, eu sei, mas Deus está junto. Deus está junto. Eu não estou sozinho. E esse Deus que me conduziu até aqui, vai me conduzir adiante.
Essa é a ideia. Dá para entender? Não é uma fé em mim mesmo, nem no universo. É uma fé em Deus. Bom, agora, olha só. Ele dá dois motivos para nós nos alegrarmos diante das dificuldades. Primeiro, ele fala, considerem motivo de alegria quando passarem por provações. E aqui tem o primeiro detalhe que às vezes a gente não nota. Pessoal, provações passam. Provações passam. Passar de provações não duram para sempre, elas não são destino final, elas são caminhos. As crises terminam, já falamos disso há pouco. Segundo motivo, e aqui vem uma parte bem interessante, no final ele fala, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. As crises, elas nos amadurecem. A gente pode encará-las de forma positiva porque elas são um momento e porque elas nos amadurecem, nos fortalecem. Elas nos fazem nos tornarmos cada vez mais maduros. Vocês sabem, a gente hoje tem uma preocupação grande com a geração de crianças, adolescentes, jovens, porque parece que eles não aguentam muita coisa. Eu já vi muita gente reclamar disso. Quem é empreendedor muitas vezes sabe. Parece que nos primeiros desafios, essa geração mais nova, muitas vezes, não estou dizendo todos, mas de forma geral, muitas vezes desistem, não aguentam. E hoje a gente tem um consenso em dizer que boa parte disso, talvez não todo o problema, mas uma boa parte desse problema, é porque a gente nos últimos anos desenvolveu uma educação super protetiva, onde a gente protege as crianças demais. Onde a gente tem medo de dizer não, onde a gente não consegue aguentar ver eles chorando. E o que acontece se eles não passam pelos nãos e pelas frustrações? Eles não se fortalecem. Isso é bem sutil. Esses dias, a gente tinha feito planos com os nossos, e os planos não deram certo. Foi uma choradeira lá em casa. Mas uma choradeira, porque estavam esperando alguns dias. E aí a Suzane e eu, a gente estava conversando, se sentindo culpado, dizendo assim, por que a gente foi dizer que a gente ia fazer aquilo, né? Se a gente não tivesse falado, eles não iam ter criado expectativa, não iam ter se frustrado e não estariam tristes. Mas depois a gente conversou, mas espera lá, eles têm que se frustrar. Eles têm que, porque se eles não se frustrarem agora, eles vão se frustrar com certeza mais tarde e não vão saber o que fazer com isso. Hoje é um passeio, lá na frente vão ser coisas maiores. A gente precisa deixar eles passarem por isso. E aí, eu imagino que Deus deve pensar da mesma forma quando Ele olha para a gente. Eu sei que não é bom, eu sei que não é agradável, dói no nosso coração, dói. Mas Deus deve olhar e dizer, Ele precisa disso. Ela precisa disso. Filho querido, Deus deve estar dizendo, né? Você não percebe, mas isso está te fortalecendo. Isso está te amadurecendo. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, encara de uma forma positiva. Por quê? Porque passa. E durante esse período, Deus vai trabalhar na tua vida. Então, e te fortalecer e te amadurecer. Mas, tem um detalhe. Deixa eu passar aqui. Isso não acontece de forma automática. Tiago diz assim, pois sabem que, quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Espera um pouco. Para a crise ou aprovação nos levar para o amadurecimento, tem um ingrediente aqui que não pode faltar. Qual é? Perseverança. Aparece várias vezes no texto. Só para você entender, a carta de Tiago foi escrita em grego. A palavra que Tiago usa aqui para perseverança é hipomoné, que significa permanecer debaixo.
Primeira vez que essa palavra foi usada, ela foi usada para animais, não para pessoas. Você tinha um animal de carga, e você colocava bastante peso nele, mas ele continuava firme. Ele não esmorecia, ele não sentava, ele não se prostrava, ele aguentava firme. E aí começou a se falar, esse tem hipomoné, esse tem perseverança. Depois essa palavra começou a ser usada para pessoas, mas primeiramente com atletas. Especialmente quando você tinha atleta de resistência, pensa no maratonista, e esse atleta queria desistir, não tinha mais força, não tinha mais perspectiva, mas ele não desistia, e ele completava a prova. Então dizia, esse atleta tem perseverança, hipomoné. E depois, por último, começou a ser usado em contexto militar. Quando os guerreiros ali, os soldados, estavam debaixo de um ataque e não saíam, e não desistiam, e não desertavam, continuavam firmes, começou a se dizer, esses têm hipomoné, esses têm perseverança. Então, perseverança, Tiago está pensando nisso. Está pensando nisso. Em nós aguentarmos essa carga, essa dificuldade, mas nós não desistimos, nem exteriormente, nem interiormente. Nós temos essa carga, mas nós não corremos dela. Nós não abrimos mão de princípios que a gente sabe que são importantes. A gente continua firme, mantendo as nossas convicções e enfrentando os desafios. Dá para entender? Bom, eu acho que fica bem legal se a gente coloca da seguinte forma. Diante de uma crise, você pode enfrentar de forma positiva, confiando que Deus está junto, te guiando num processo de amadurecimento. Ou você pode enfrentar de forma negativa, com reclamação, amargura e vitimização. Isso só acontece comigo. A minha história é a história mais triste do mundo. Está tudo errado na minha vida. Ou você enfrenta a crise dizendo, Deus está junto. Faz parte da vida e eu vou crescer com isso. Diante de uma crise, você pode enfrentar com perseverança, aguentando firme, mantendo seus princípios, enfrentando o problema. Ou você pode desistir. Interiormente, às vezes. Ou você pode abrir mão de princípios. Ou você pode recorrer a fugas. Fugas, muitas vezes, abuso de uma substância num vício, é uma fuga. Álcool, narcóticos, remédios sem prescrição, pornografia e muitas outras coisas são fugas. São fugas. Que fazem com que a gente não enfrente o problema. Tem gente que passa por problemas e se muda de cidade. Desculpa. O problema vai junto. Qual é a nossa opção? A coluna do crescimento é a de cá. É a de cá. Percebe o seguinte. É fácil a gente dizer, né? Persevera, encara de forma positiva. Nesse momento a gente pensa assim, como, né? Como? Não é fácil às vezes. E o Tiago também fala disso. Olha só esses dois versículos, eles dizem o seguinte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Peça sabedoria para Deus, Ele está junto. E pessoal, assim, é difícil da gente até comentar, acho que seriam muitos exemplos. Deus realmente nos guia, e muitas vezes Ele nos guia nas crises. Você, quando passa por uma crise, lembrou de dobrar o seu joelho e dizer, Deus, me dá sabedoria para isso? Esse é um ingrediente indispensável. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe como normalmente Deus nos orienta? Ele normalmente não vai dar uma resposta pronta para nós. A gente vai estar num momento de oração, porque a gente tem cultivado uma vida de oração diária, e naquele momento de oração, às vezes vai vir uma ideia que ainda não tinha vindo.
Assim Deus pode nos guiar. Ou a gente vai estar numa mensagem, ou lendo a nossa Bíblia em casa, e de repente um versículo, uma palavra, vai fazer um sentido especial para a gente pensa, é isso que eu estava precisando. Ou a gente vai estar conversando com pessoas que têm a mesma fé que nós, e que têm os mesmos princípios, que estão olhando na mesma direção, e de repente algo que aquela pessoa vai nos dizer, vai acender uma luz e vai dizer, eu não tinha parado para pensar nisso. A Bíblia ensina que Deus tem 3 caminhos principais para nos orientar: oração, Bíblia e comunhão, que é um relacionamento próximo com outros cristãos. E a ideia, gente, é a seguinte: Deus nos orienta e nos orienta muito, mas para isso ser algo cada vez mais vivo e fazendo parte da nossa vida, é muito bom e importante que a gente esteja nesse caminho, tendo proximidade com a Bíblia, lendo ela na nossa casa, participando com regularidade de encontros como este, tendo amizades profundas com pessoas da mesma fé que nós. Porque esses os momentos, em grande medida, que Deus vai nos usar para nos dar sabedoria. Deixa eu dizer para vocês, de uma forma muito honesta, vir na igreja uma vez por mês é muito pouco. É muito pouco. É que nem você chegar para um personal trainer e dizer, vou vir na academia uma vez por mês. Melhor do que não vir. Melhor do que não vir. Mas não espera um grande resultado, né? A nossa vida de fé, ela precisa ter constância, regularidade, profundidade. Isso faz uma diferença muito grande nessas horas. Sabe? Eu gosto muito de artes marciais, pratico. O careca do fundo ali sou eu. Não, brincando, não é não. Mas na hora da luta, a gente não consegue pensar muito bem. Na hora da luta, na hora da pressão, a gente age por reflexo. Mas a grande questão é que durante o nosso treino a gente repetiu aquele movimento milhares de vezes. E a gente condicionou isso a ele, sabe? O grande segredo de uma luta não é a luta, é o treino que veio antes dela. O grande segredo de nós, muitas vezes, conseguirmos a sabedoria, encontrar a sabedoria de Deus nas crises, é nós termos o buscado quando estava tudo bem. É o treino. Tenha constância e regularidade na tua vida de fé. E aí, o Tiago, ele continua dizendo, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a última frase dele. O Tiago está dizendo assim, e se você ainda assim tiver vontade de desistir, coloca uma coisa no teu olhar, a eternidade que Deus conquistou para nós. A Bíblia fala que nós somos pecadores e que por causa disso nós estaríamos eternamente separados de Deus. Mas Deus entrou na história através de Jesus, morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. E graças ao que Jesus fez, se nós crermos, nós temos uma realidade eterna que não terá mais problemas, que não terá mais dificuldades. E eu vou dizer para vocês uma coisa que muitas vezes eu faço, é um exercício espiritual. Diante dos momentos difíceis eu lembro, esse Deus me ama tanto que Ele morreu numa cruz por mim. Ele não vai me abandonar agora. Outra coisa que eu gosto de pensar é, esse Deus conquistou um lugar na eternidade para mim, onde não vai ter mais crise, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais problema, onde não vai ter mais frustração. Eu vou aguentar mais um pouco, um dia eu vou estar lá. É como um atleta de maratona, que de repente ele está com vontade de desistir, ele não tem mais força. Mas quando ele olha o estádio, onde está a linha de chegada, ele ganha força nova. Se você estiver cansado, coloca no teu horizonte a linha de chegada, a eternidade que Deus preparou para ti. A realidade eterna onde não vai ter mais nenhum tipo desse problema, e onde você vai estar amparado pelo amor dele sempre. Pessoal, eu aposto que tem pessoas passando por crises hoje. Eu aposto que pessoas daqui passarão por crises de repente até esse ano. Encara de forma positiva.
persevera confiando em Deus, busca a sabedoria dEle, e já começa a cultivar esse relacionamento agora. E se você estiver querendo desistir, coloca os teus olhos na eternidade. Avalie um pouco a tua vida. O que mais tem caracterizado os teus momentos de crise? Confiança em Deus e perseverança, ou amargura, vitimização e fuga? O que mais tem caracterizado? 2. Sua vida de oração, leitura bíblica e comunhão tem profundidade e constância? Só você e Deus, pensa. E o que você vai fazer a respeito? Queria convidar você a tomar algumas decisões. Que tal decidir, a partir do que a gente viu aqui, enfrentar as crises com confiança e perseverança? Que tal evitar reclamações e vitimizações? Uma ideia. 2. Que tal cultivar um relacionamento significativo e constante com Deus? Você vai ver que isso vai fazer diferença. 3. Que tal direcionar a tua mente e o teu coração cada vez mais para a realidade eterna? Esse é um exercício que a gente precisa fazer.